Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje eu venho falar um pouquinho a respeito do Conselho Tutelar, tá? Que está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vejam. A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido aí como ECA. Qual é o objetivo desta lei, do ECA? Sobre a proteção integral da criança e do adolescente. Então, é a lei que vem para proteger, né, os direitos da criança e do adolescente. E dentro desta lei, nós temos o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, no artigo 131 do ECA. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, ou seja, não é juiz, mas ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, existe o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei que protege integralmente a criança e adolescente, e o Conselho Tutelar é um órgão que vem zelar pelos direitos da criança e do adolescente. É um órgão obrigatório em cada município, no mínimo um conselho tutelar em cada município. No caso de Guarulhos, nós temos 7, ok? Então, ele ajuda muito também as escolas, né? A gente fala muito sobre isso. Ele ajuda muito nas escolas, no sentido... Ele ajuda a sociedade em geral. Mas, referente às escolas, por exemplo, ele é aquele órgão que a escola, né, a instituição de ensino, encaminha os casos de maus tratos envolvendo alunos, faltas injustificadas, evasão escolar quando esgotado, né, os recursos, repetência, né, altos níveis aí de repetência. Então, assim, são casos que a escola comunica ao conselho tutelar, né? Quando o aluno já está a 30% de faltas, a escola deve comunicar ao conselho tutelar, né? Verificou maus tratos envolvendo seus alunos, encaminha para o conselho tutelar. Enfim, eu estou falando um pouquinho sobre a escola, mas ele é um conselho que não atende só, né? Apoia as escolas, mas a sociedade como um todo. Então, qualquer pessoa pode entrar em contato com o conselho mais próximo da sua residência e falar o que está acontecendo, fazer uma denúncia, acompanhar um processo, enfim, tá? É um órgão muito importante que existe em todos os municípios, tá? E aqui em Guarulhos, esse ano nós teremos a eleição de conselheiro tutelar. Então, é importante vocês entenderem o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Quais são os direitos e deveres da criança e do adolescente. É muito importante essa lei do ECA. E entender o que realmente é um conselho tutelar, qual o objetivo, qual é a função, tá? Quais as atribuições de um conselho tutelar. Por quê? Para que vocês possam escolher candidatos que estejam de acordo, conheçam realmente sua função e para que ele vai estar lá. Qual é realmente as funções, né? Vejam, as atribuições do conselho está no artigo 136 do ECA. São atribuições do conselho tutelar. 1. Atender as crianças e adolescentes. 2. Atender e aconselhar pais e responsáveis. 3. Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto requisitar serviços públicos nas áreas da saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, 1 a 6 para o adolescente autor de ato infracional, expedir notificações, requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança e adolescente quando necessário, assessorar o Poder Executivo local
na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos. E representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. E promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em criança e adolescente. Ou seja, vocês têm aí as atribuições do conselho tutelar, né? Para que o conselheiro, quais são as atribuições dele, para que ele vai estar lá para ajudar a toda a população, ok? Então aí vocês têm o objetivo, que é zelar pelos direitos da criança e do adolescente, tá? Do conselho tutelar, que está dentro da lei do ECA, tá? Então, participem aí das eleições 2023 que haverá em Guarulhos no dia 1º de outubro, das 8 às 17 horas. Participem, seu voto é muito importante, votem consciente nesses candidatos, ok? E é importante que vocês tirem um tempinho para entender o que é o Conselho Tutelar, o que é a lei do ECA, o que é oferecido, o que protege, tá? O que zela, e para que vocês possam no dia 1º fazer uma votação consciente e colocar pessoas que realmente vão zelar por esses direitos da criança e do adolescente, ok? Um abraço, até mais.